Olá, gente, tudo bem? Eu sou Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente está começando, então, o PET 5. E o que o PET 5 traz para a gente, né? Vai falar sobre todo ele, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos nessa aula tentar entender um pouquinho o que é esse Estatuto. Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos dar uma olhada no que vem a ser criança durante muito tempo da nossa história, né? A maneira com que nós olhamos a criança hoje, historicamente, não foi da mesma maneira. Durante muito tempo, a criança ela foi vista como o quê? Como um mini adulto, né? E também como propriedade. Quando nós olhamos, quando a sociedade olha de uma maneira geral para as crianças dessa maneira, como mini adultos e como propriedade, desconsidera um monte de coisa. Por exemplo, que as crianças têm tempos e características próprias. Que têm tempos e características próprias também para a aprendizagem. É um tempo muito importante para a formação humana. Quando se olha a criança dessa forma, como um mini adulto e como uma propriedade, também desconsidera problemas como trabalho infantil, problemas como a exploração da criança e o desrespeito à sua individualidade. Ok, mas se hoje existe o ECA, o que existia antes disso, né? Bom, vamos lá. Em 1979, foi instituído o último Código de Menores, né? Já existia outros códigos de menores antes de 1979. E o Código de Menores ele definia algumas assistências, proteção, mas principalmente vigilância com os menores de idade, menores de 18 anos de idade. A partir de 1988, que se instituiu então a Constituição, a Carta Magna, se estabelece que não só a família, mas também a sociedade e o Estado são responsáveis pela formação da criança. E a partir daí, então, se precisa de uma legislação específica para ela, que é o ECA. 1990, ou seja, menos de 2 anos da instituição aí da Constituição, se institui o ECA, que coloca a criança e adolescente como sujeitos de direito e proteção e garantias específicas. Vamos entender, então, o Código de Menores que existia antes do ECA. Como é que ele funcionava, né? Eles faziam uma definição ali de menor em situação irregular. E o que era o menor em situação irregular? Era todo aquele que era menor de 18 anos, abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido, mas, olha só, ele misturava o quê? Com aqueles jovens que tinham desvio de conduta e ainda o autor de infrações penais. Então, o Código de Menores que existia antes do ECA, ele misturava o menor infrator com a vítima de abuso. E a hora que a gente se debruça sobre esse código, a gente vai ver que ele é muito mais punitivo do que qualquer outra coisa. Ele tendia sempre a punir o jovem, punir a criança e não protegê-la. Aí veio a Constituição, 1888, no artigo 227, que faz essa definição, que é realmente uma divisão ali. Olha, vai falar o seguinte: é dever da família, ok? Mas também da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar. Nada disso estava, por exemplo, no Código de Menores. Não era essa a preocupação até então. Então, o que a Constituição traz aqui nesse artigo? Que a criança e adolescente é absoluta prioridade, traz a noção de prioridade e também a noção de interesse. O interesse, né, da sociedade em oferecer a formação humana necessária para um adulto melhor. Então, quando a gente vai dar uma olhada no ECA
que é uma lei, né, que foi instituída no dia 13 de julho de 1990, ele se baseia justamente nessas duas bases que o artigo, né, da Constituição trouxe, que é o princípio do interesse do menor e o princípio da prioridade absoluta. Ou seja, o que é o princípio do interesse do menor? É que todas as decisões do Estado, as formulações, as políticas, tudo, tem que se colocar que o menor é o maior interessado. As crianças e os adolescentes são os maiores interessados. E o princípio da prioridade absoluta, né, vai estabelecer que os direitos das crianças e adolescentes devem ser tutelados pela família, pelo Estado e pela sociedade com absoluta prioridade. Então vamos a algumas definições aqui, né? O que é criança e o que é adolescente? Bom, o ECA vai definir, olha, crianças são pessoas com até 12 anos incompletos. E adolescentes são crianças entre 12 e 18 anos. Ambos, eles submetem a medida de proteção, medidas protetivas, mas somente os adolescentes de 12 a 18 anos é que submetem a medida socioeducativa. Então, será que, por mais que a gente ouça dizer sobre o ECA, o Estatuto, será que a gente conhece? Vamos dar uma olhada. O Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente complexo, são 267 artigos. Eu fiz aqui algumas divisões e essas divisões foram feitas assim de maneira arbitrária, tá? Mas eles têm artigos que vão versar sobre a questão da mãe, que antes, por exemplo, não existia essa preocupação, né? São artigos que vão falar sobre a gestante, sobre o pré e o pós-natal, a importância da amamentação, a documentação da criança, da mãe, dos familiares, a importância da presença da criança, principalmente nos primeiros momentos junto à mãe. Tem uma outra série de artigos que vai começar a falar sobre a questão da família, sua responsabilidade, seus direitos, seus deveres. Em caso de ausência, como que se daria o processo de adoção e o acolhimento dessas crianças sem família. Tem também uma série de artigos que vai começar a falar sobre a vida, a saúde, a liberdade, o respeito e a dignidade com que as crianças devem ser tratadas. Um outro conjunto de artigos vai falar sobre a formação dessa criança para um adulto responsável, um adulto socialmente melhor, ou seja, acesso à cultura, acesso à educação, acesso ao esporte, acesso ao lazer. E também lembrando que a criança está num processo de formação, ele vai chegar à idade adulta, então precisa se pensar na questão do trabalho e da profissionalização do trabalho, porque a criança pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade sob determinadas condições. E é preciso pensar na profissionalização, porque a gente não quer, a sociedade não é interessante para ela, adultos que não passaram por um processo de educação, de profissionalização, de preparação para o mercado de trabalho. E também vai falar sobre a questão da restrição, e aí são também dos menores infratores. Então, existe essa diferença, tá? Tem coisa que é medida de proteção, medidas protetivas, e tem coisas que são medidas socioeducativas. Lembrar que o ECA, que vai até os 0 a 18 anos, os dois aqui, olha, têm acesso às medidas de proteção, mas apenas as crianças acima de 12 anos é que cabem, então, medidas socioeducativas. O que é medidas de proteção? Por exemplo, uma orientação, apoio e acompanhamentos temporários para aquela criança, abrigo numa determinada entidade, buscar uma família substituta se for necessário. E medidas socioeducativas são medidas que podem ser incluídas inclusive sobre os pais, porque os pais, a família, são responsáveis, têm os seus deveres. Se não cumprem,
deve ter medidas sobre os pais. Também tem a questão da privação da liberdade, uma justiça especializada, porque a gente não pode cair justamente naquele problema anterior, de considerar a criança como se fosse um menino adulto. A justiça não pode olhar para aquela criança infratora como se fosse um menino adulto, porque os contextos são diferentes. Então é necessário uma justiça especializada. E quais são os resultados disso tudo? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Lembra que o ECA ele foi instituído em 1990. Aqui é um comparativo com dados até 2015, ou seja, de 1990 até 2015, nós tivemos uma redução de 24% na morte de crianças de até 1 ano de idade, uma redução de 88% na taxa de analfabetismo de crianças de 10 a 18 anos de idade, redução de 73% na taxa de trabalho infantil de 5 a 15 anos, redução de 64% de evasão escolar. Então os números são bem interessantes, né? Mas perceba só, foi o ECA que fez isso? Não, não foi o ECA que fez isso sozinho, mas o ECA ele orienta as políticas públicas, orienta o Estado de maneira geral a adotar determinadas ações que alcançaram esses resultados. Mas apesar de todos esses resultados, a vulnerabilidade no Brasil, num país extremamente desigual, ela é muito grande. As crianças continuam ainda muito vulneráveis. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados. O que a gente vai ver aqui? Por exemplo, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. Qual que é a situação familiar, domiciliar delas? Olha aqui, olha. Quase 50% das crianças, quase metade das crianças, ou são extremamente pobres ou pobres. Ou seja, existe uma vulnerabilidade econômica. Nós estamos falando de aproximadamente 10 milhões de crianças que estão nessas... 10 milhões de pobres e 9 milhões de extremamente pobres. Nós estamos falando de aproximadamente 20 milhões de crianças vulneráveis economicamente. Aqui é um outro gráfico que vai mostrar para a gente as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade que estão ocupados. Lembra que a diminuição foi de 73% no trabalho infantil? Pois bem, hoje a gente ainda tem 2,5 milhões de crianças que ainda estão trabalhando. E a gente sabe que quando a criança está trabalhando, o impacto vai ser no futuro. A gente vai ver isso também. Olha aqui, pessoas de 5 a 17 anos de idade ocupadas. Aqui a gente tem uma divisão, né, de rede pública e outra divisão aqui de rede privada. Você percebe aqui que quando se fala de crianças trabalhando, a gente vai ver quais são as crianças que trabalham. As crianças pobres. Como é que a gente sabe disso a partir desses dados aqui? Porque não é muito difícil a gente imaginar que as crianças que estão nas escolas, que estão na rede privada, estão numa condição econômica melhor, geralmente, daquelas crianças que estão na escola pública. Então, quando se ouve o discurso, deixa a criança trabalhar, na verdade a gente está vendo que é a criança pobre que a gente vai deixar trabalhar, porque a criança que é menos vulnerável não entra nesse sistema, não. Olha só. Pessoas de 14 a 17 anos de idade empregadas. Lembra que o ECA vai definir, então, que pessoas a partir de 14 anos de idade podem começar a trabalhar sob determinadas condições. Quais essas condições? Ter registro em carteira, para ter direitos assegurados, ok? Olha só, 90% das crianças de 14 a 19 anos de idade trabalham sem registro em carteira. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, sobre quais condições elas estão trabalhando. Isso é muito problemático porque abre brecha para quê?
para a exploração do trabalho infantil. A mesma coisa acontece num patamar menor com crianças de 17, com jovens de 16 a 17 anos. Trabalho em torno de, sem registro, em torno de 70%. E aqui a gente vai ver um dado interessante. Olha só, aqui vai mostrar para a gente a quantidade de horas trabalhadas pelas crianças, né? Aquelas que estudam, qual que mais ou menos a média de trabalho deles, né? Em torno de, no Brasil, 23,2%, 23,2 horas. E se não estuda, 34 horas. Gente, 34,6 horas é mais ou menos a mesma média de trabalho de um adulto por semana. O que a gente vai perceber então aqui é que a gente tem meio que um círculo vicioso. Quando a criança ou o jovem percebe que trabalha mais tempo significa ter um maior ganho, também vai diminuir o tempo que tem de estudos. E diminuindo o tempo de estudos, nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós vamos ter adultos com um menor ganho salarial. Ou seja, a escolha que se faz hoje por deixar de estudar vai significar um adulto com menor ganho salarial por toda a vida. A consequência é por toda a vida. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Olha só. Aqui está falando de nascidos vivos de mulheres de 0 a 19 anos. Ou seja, crianças que nascem no Brasil de outras crianças. Em 2016, nasceram 22 mil crianças de outras crianças de 10 a 14 anos de idade. O que isso indica? Eu acho que não é novidade para ninguém de que crianças não deviam ser mães. E isso indica o que para a gente? Que nós não estamos protegendo as nossas crianças. Isso vai indicar um abuso sexual que está acontecendo. Abuso e violência sexual. Isso não deveria estar acontecendo. Bom, e aqui a gente vai dar uma olhada, então, num outro gráfico que vai mostrar para a gente justamente um pouquinho daquele gráfico anterior. Olha só, a violência sexual é em torno de 185 mil casos registrados entre 2011 e 2017. Vamos lembrar que a bibliografia científica diz para a gente que mais ou menos 10% dos casos são registrados. Ou seja, você quer saber exatamente quantos casos aconteceram? Multiplica isso por 10. Esse é o número de violência sexual. E onde é que elas ocorrem? Elas ocorrem aonde? Na residência da vítima. Naquele lugar que deveria ser de proteção, é justamente lá que ela se torna vítima. Você percebe então que a gente não pode deixar que somente a família seja responsável pela criação dessa criança? O Estado e a gente como sociedade, a gente também deve ser responsável justamente para que esse tipo de coisa não ocorra. E esse tipo de coisa ocorre de maneira repetida. Nós estamos falando aqui de quase 70% aqui dos casos acontecendo dentro de casa e de maneira repetida. Olha só então o tamanho da vulnerabilidade das crianças e como que nós, como Estado, como sociedade, a gente deve intervir. O ECA, então, ele não resolve todos os problemas, mas ele é extremamente importante para que a gente tenha políticas públicas que sanem esses problemas. O ECA, então, quando ela foi instituída desde 1990, ela traz justamente essa perspectiva, que todas as políticas que nós, como Estado, temos que tomar de providências com relação à sociedade, deve ter como interesse a criança. É ela que justamente é o futuro, é o adulto do futuro. Nós não podemos
podemos ignorar que nós temos essa responsabilidade para tratar e é muito grande, ok? É isso aí, gente. Valeu, espero que tenham gostado. Obrigado.